Vamos falar de um assunto que, olha, com certeza vai cair na sua prova: progressões aritméticas e geométricas. Entender isso aqui direitinho pode ser a diferença entre a aprovação ou não. Então, vamos lá, vamos dominar esses conceitos de uma vez por todas. Ok, vamos começar com um pequeno desafio. Dê uma olhada nessa sequência: 2, 5, 8, 11. E aí, qual você acha que é o próximo número? Pensa um pouquinho. É exatamente essa capacidade de enxergar o padrão, a lógica por trás dos números, que a gente vai desenvolver aqui. E pode ter certeza, é isso que as provas cobram. Certo. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. A gente começa entendendo o que são sequências. Depois a gente mergulha de cabeça na progressão aritmética, APA, e na progressão geométrica, APG. Vamos ver as fórmulas essenciais, aplicar isso em problemas de prova e fechar falando sobre a importância de enxergar padrões em tudo. Bom, para construir uma casa, a gente precisa de uma base sólida, certo? Aqui é a mesma coisa. Antes de falar de PA e PG, a gente precisa entender o conceito fundamental de sequência. E a palavra mais importante aqui, como está dito aí, é ordem. Pensa assim, uma sequência não é uma bagunça de números, é como uma fila organizada. Cada número, que a gente chama de termo, tem seu lugar exato, e essa ordem não é aleatória. Existe uma lei de formação, uma regra que dita quem vem depois de quem. Olha só um exemplo super famoso que ilustra isso: a sequência de Fibonacci. A regra é bem clara. Cada termo é a soma dos dois que vieram antes dele. Veja bem, 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5, 8. E assim vai. Tá vendo? Tem uma lógica, uma ordem perfeita. Beleza, agora que a base está feita, vamos para o nosso primeiro grande tópico, um clássico de prova, a progressão aritmética, a famosa PA. O segredo para entender a PA está em uma única operação matemática, a soma. Então, o que define uma PA? É uma sequência onde, para a gente achar o próximo termo, a gente sempre soma o mesmo número. Esse número fixo, que não muda nunca, a gente chama de razão, e costuma usar a letrinha R para representar. Vamos olhar para esse exemplo aqui para ficar bem claro. O primeiro termo, que a gente chama de A1, é 3. Do 3 para o 7, o que aconteceu? A gente somou 4. E do 7 para o 11, somamos 4 de novo. E do 11 para o 15, a mesma coisa. Esse valor que se repete, o 4, é a nossa razão. O padrão é constante, é sempre somar 4. Ok, agora vamos para o segundo tipo, a progressão geométrica, ou PG. E aqui, atenção. Se na PA o padrão era de soma, na PG a lógica muda completamente. A operação-chave aqui é a multiplicação. Entender essa diferença é fundamental. A ideia é bem parecida com a da PA, mas com essa troca de operação. Numa PG, para achar o termo seguinte, a gente sempre vai multiplicar pelo mesmo número. E essa constante, essa razão da PG, a gente chama de Q, para não confundir com R da PA. Olha esse exemplo. Começamos com 2, depois vem o 6, depois o 18. O que está acontecendo de um termo para o outro? Do 2 para o 6, a gente multiplicou por 3. Do 6 para o 18, multiplicamos por 3 de novo. Então esse fator que se repete, o 3, é a nossa razão Q. Percebe como os números crescem muito mais rápido aqui? É um crescimento exponencial. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a diferença entre PA e PG, está na hora de abrir a nossa caixa de ferramentas. São as fórmulas. Conhecer as fórmulas é importante, mas o principal é saber qual ferramenta pegar para cada tipo de problema. Olha só que importante essa tabela. Ela coloca as fórmulas lado a lado e isso ajuda muito. Repara na fórmula do termo geral. Na PA, ela envolve uma soma, o que faz sentido, já que o padrão é somar. Já na PG, a fórmula tem uma potência, porque o padrão é multiplicar repetidamente. A mesma coisa vale para a fórmula da soma. Olhar assim, comparando, é a melhor maneira de não confundir na hora do aperto da prova. Certo. Teoria entendida, fórmulas na mão. E agora? Agora a gente vai para a parte prática. Não adianta ter a ferramenta se a gente não sabe usar, né? Resolver problema de prova exige método, exige um passo a passo organizado. Então anota aí, esse é o roteiro para resolver qualquer questão desse tipo. Primeiro passo, e o mais importante, leia o enunciado e identifique se o problema é de PA ou de PG. O padrão é de soma ou de multiplicação. Segundo passo, pesque todas as informações que o enunciado te deu. O primeiro termo, a razão, o número de termos. Terceiro, com base nisso, escolhe a fórmula correta lá da sua caixa de ferramentas. E por fim, o quarto passo, substitua os números e faça a conta com calma, com muita atenção, para não errar em um sinal. Esse método é a prova de falhas.
Ok, para a gente fechar nosso raciocínio, vamos pensar um pouco mais a fundo. Por que, afinal, a gente estuda tanto isso? Qual a importância de dominar progressões? A grande verdade é que dominar PA e PG não é só sobre decorar fórmulas para passar numa prova. É muito mais do que isso. É sobre treinar a nossa mente. É um exercício para a gente aprender a identificar padrões, a enxergar uma lógica por trás das coisas e, a partir daí, prever o que pode acontecer. E essa habilidade, acredite, vai muito além da matemática. E para terminar, eu vou deixar uma pergunta no ar para você pensar. Coisas do nosso dia a dia, como os juros compostos de um investimento ou até mesmo o crescimento de uma população, que tipo de padrão eles seguem? Será que eles se comportam como uma progressão aritmética ou como uma progressão geométrica? Pensar sobre como a matemática se aplica no mundo real é aí que o conhecimento se fixa de verdade.